Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro, capítulo 27 do livro Orgulho e Preconceito. Janeiro e fevereiro se passaram com eventos não maiores do que aqueles na família de Longbourn, se não com pequenas alterações, além das caminhadas até Meryton, às vezes elameadas, às vezes frias. Março deveria conduzir Elizabeth até Hertford. Primeiramente, ela não tinha levado a sério a ideia de ir até lá, mas logo soube que Charlotte confiava no plano e, aos poucos, foi considerando-o com mais prazer, assim como com maior certeza. A ausência fizera aumentar a vontade de ver Charlotte outra vez e enfraqueceu seu desgosto por Miss Collins. Havia novidade no esquema e, como, com tal mãe e tais irmãs pouco sociáveis, o lar não seria isento de falhas. Uma pequena mudança não seria indesejável para o seu próprio bem. A viagem lhe proporcionaria, além do mais, uma espiada em Jenny e, em suma, enquanto se aproximava a hora, ela lamentaria muito qualquer demora. Porém, tudo correu tranquilamente, e ela foi acomodada de acordo com a primeira ideia de Charlotte. Ela ia acompanhar Sir Williams e sua segunda filha. A melhora de passar uma noite em Londres se deu a tempo e o plano ficou perfeito. Como poderia ser? A única dor era de abandonar seu pai, que, certamente, sentiria saudades dela e quem, quando chegou a hora, desgostou tanto de que ela fosse que a aconselhou a escrever para ele e quase prometeu responder à carta. O adeus entre elas e Miss Wickham foi perfeitamente amigável. Por parte dele, mais ainda. Sua busca do momento não poderia fazê-lo esquecer de que Elizabeth fora a primeira a chamar e a merecer sua atenção, a primeira a ouvir e a lamentar, a primeira a ser admirada e, pela maneira dele, ao se despedir, desejando-lhe toda sorte de diversão, lembrando-a do que deveria esperar de Lady Catherine de Bourgh, e confiando que a opinião deles sobre ela, a opinião deles a respeito de todos sempre coincidiriam. Havia uma preocupação, um interesse que já devia sentir com relação a ele, vinculado ao mais sincero respeito. E ela se despediu convencida de que, casado ou solteiro, ele sempre seria o seu modelo do amável e do agradável. Seus companheiros de viagem, no dia seguinte, não eram do tipo que a fazia pensar nele de modo menos agradável. Sir William Lucas e sua filha Maria, uma jovem bem-humorada, mas tão cabeça vazia quanto ele, nada tinham a dizer que pudesse valer a pena ser ouvido, e se faziam escutar com tanto prazer quanto o chacoalhar da carruagem. Elizabeth amava absurdos, mas conhecia Sir William há muito tempo. Ele nada podia lhe dizer de novo sobre as maravilhas de suas apresentações ou nobreza, e sua cortesia era gasta, assim como suas informações. Era uma jornada de apenas 24 milhas, e partiram bem cedo para estar em Gracechute Street ao meio-dia. Enquanto se dirigiam à porta de Miss Gardiner, Jenny estava à janela da sala de estar, observando sua chegada. Quando adentraram pela passagem, ela estava lá para recepcioná-los, e Elizabeth, olhando com sinceridade para o rosto dela, ficou satisfeita por vê-lo saudável e amável como sempre. Nas escadas havia uma tropa de pequenos garotos e garotas, cuja ansiedade pela aparição de sua prima não permitiu que se sentasse na sala de jantar, e cuja timidez, pois eles não a viam há um ano, evitou que chegassem sem alarido. Tudo era alegria e bondade. O dia se passou muito agradável,
Pela manhã, agitação e compras, e à tarde, uma ida a um dos teatros. Elizabeth então manobrou para se sentar ao lado de sua tia. O primeiro assunto foi sua irmã, e ficou mais triste do que Antonita ao ouvir, em resposta às suas rápidas perguntas, que, embora Jenny lutasse para manter o ânimo, havia períodos de depressão. Era razoável, porém, esperar que não se mantivessem por muito tempo. Miss Gardiner lhe detalhou também a visita de Miss Bingley a Gresham Street e repetiu as conversas que ocorreram em distintos momentos entre Jenny e ela, que provavam que a primeira tinha, de coração, abandonado o relacionamento. Miss Gardiner então zombou de sua sobrinha pela disserção de Wickham e a felicitou por tê-la suportado tão bem. Mas, minha querida Elizabeth, ela acrescentou, que tipo de jovem é Miss King? Ficaria triste por pensar que nosso amigo é um mercenário. Por favor, minha querida tia, qual é a diferença em negócios matrimoniais entre ser mercenário e a razão prudente, onde termina a descrição e começa a avareza? No último Natal, você temia que ele me desposasse, pois seria imprudente. E agora, por ele estar tentando conseguir uma garota com apenas 10.000 libras, você quer chamá-lo de mercenário. Se você apenas me disser que tipo de jovem Miss King é, eu saberei o que pensar. Ela é um bom tipo de jovem, acredito. Não sei nada de mal sobre ela, mas ele não deu a menor atenção a ela, até que a morte de seu avô a fez dona dessa fortuna. Não, por que deveria? Se não era tolerável para ele ganhar minhas afeições, por que não tenho dinheiro? Qual ocasião poderia haver para se declarar apaixonado por uma garota com a qual ele não se importava e que era igualmente pobre? Mas parece ser uma indelicadeza da parte dele dirigir suas atenções a ela logo após este evento. Um homem, em circunstâncias angustiantes, não tem tempo para esses decoros elegantes que outros podem observar. Se ela não faz objeção a isso, por que deveríamos nós? A falta de objeção da parte dela não o justifica. Apenas mostra que ela é deficiente em algo na razão ou no sentimento. Bem, exclamou Elizabeth, interprete como quiser. Ele deve ser um mercenário e ela uma tola. Não, Lizzie, não é isso que eu acho. Devo lamentar, você bem sabe, por pensar mal de um jovem que viveu por tanto tempo em Derbyshire. Oh, se é assim, tenho uma opinião muito ruim sobre os jovens que vivem em Derbyshire e seus amigos íntimos que vivem em Hertfordshire. Não são muito melhores. Estou cansada de todos, graças aos céus. Amanhã encontrar-me-ei com um homem que não possui nenhuma qualidade agradável, nem bom senso a recomendá-lo. Homens estúpidos são os únicos que vale a pena conhecer, afinal. Cuidado, Lizzie. Este discurso cheira muito a decepção. Antes que elas fossem separadas pelo término da peça, ela teve a inesperada felicidade de ser convidada a acompanhar seu tio e sua tia em uma viagem de lazer que planejavam fazer no verão. Ainda não determinamos quão longe iremos, disse Miss Gardiner, mas talvez aos lagos. Nenhum plano poderia ser mais agradável para Elizabeth e ela aceitou o convite muito prontamente, cheia de agradecimentos. Oh, minha querida tia, ela exclamou arrebatadamente. Que delícia, que felicidade! Você me dá frescor e vigor. Adeus ao desapontamento e ao mau humor. O que são jovens comparados aos penhascos e às montanhas? Oh, que horas de entusiasmos devemos passar! E, quando voltarmos, não será como aos outros viajantes, que não são capazes de dar uma ideia precisa sobre qualquer coisa. Saberemos aonde iremos, lembrar-nos-emos de tudo o que vimos, lagos, montanhas e rios não se embaralharão em nossas imaginações, nem quando tentarmos descrever um cenário em particular. Começaremos a discutir sobre sua situação relativa, que nossos primeiros rompantes
sejam menos insuportáveis do que aquelas da generalidade dos viajantes. Fim do capítulo 27. Inscreva-se no canal, deixe seu like e também o seu comentário. São os meus agradecimentos a você. Até o próximo vídeo.